Bem-vindos à primeira temporada da Economia Tokenizada. Esse é o nosso novo podcast. Eu sou o Henrique Pocai e estarei com vocês aqui quinzenalmente, super animado e feliz para discutir um pouco sobre o mercado de tokenização. O que está acontecendo hoje e o futuro desse mercado. Obviamente que eu não estarei sozinho, estarei com grandes especialistas aqui que falarão um pouco de como que a gente pode movimentar o futuro da economia. E hoje a gente começa com quem? Com o Fábio Araújo, que é o coordenador do Drex, do Real Digital no mercado. E também temos à minha direita aqui o Fabrício Tota, do MB. Tudo bem, Tota? Tudo jóia, Pocai? Prazer estar aqui, cara. Bem legal essa iniciativa, a gente criar um novo conteúdo aí de tokenização, que é um papo que tem muita gente falando, pouca gente fazendo, mas acho que a gente pode contribuir um pouquinho nesse papo aí. Legal, legal. Tem muita novidade. Pessoal, fiquem por dentro em @mercado Bitcoin, que tem muita novidade para vocês. E hoje estamos aqui nada mais, nada menos com quem? Pois é, cara. Acho que não tinha como a gente começar a falar sobre economia tokenizada sem falar com um super convidado, né? Acho que quando a gente teve a ideia ali de trazer esse tipo de conteúdo, falou, poxa, acho que um bom começo é falar com o pessoal do Banco Central, em especial o Fábio Araújo, que é o nosso convidado, topou nosso convite para falar um pouquinho sobre Real Digital, sobre o Drex, né, cara, que acho que é um grande ponto, um grande projeto que vai mudar a forma como a gente fala sobre tokenização. Obrigado, Fábio. Bem-vindo, cara. Fábio Araújo, pessoal, ele é o coordenador do Drex, né? A gente ouve falar muito do Drex aí nas mídias. O Fábio é quem está coordenando todo esse projeto. Então é um prazer enorme, Fábio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu tenho certeza que vai ser muito rico esse bate-papo. Fábio está lá em Brasília, está remotamente aqui com a gente. Obrigado mesmo, Fábio. E aí, acho que a gente já pode entrar no tema de Drex, né, Fábio? Como é que, falando de Drex, né, primeiro, acho que é legal você falar um pouco dessa mudança de Real Digital para Drex, né, quando que isso ocorreu e por quê, e contar um pouco da sua história, né, recente aí, como que você foi envolvido nesse projeto e depois contar um pouco do próprio projeto em si. Boa tarde, Tota. Boa tarde, Pocai. É um prazer conversar sobre o Drex. Então, vamos começar pelo como é que eu fui parar lá na coordenação do projeto. Eu sou engenheiro, sou economista, trabalho no banco há 25 anos. Eu era, até meados de 2020, chefe da assessoria econômica do presidente do Banco Central. Eu acompanhava toda a discussão de inovação, tanto nos fóruns internos do banco quanto nos fóruns externos, e eu pedi para me desligar da chefia da assessoria econômica para trabalhar num projeto de NLP, Natural Language Processing, lá em meados de 2020. Eu fui para o departamento de informática do banco para colaborar com o projeto lá. O projeto, setor público, sempre demora, as coisas são um tanto morosas. Depois de 6 meses que eu estava no projeto, o presidente Roberto Campos me chamou para conversar e aí ele falou, olha, esse projeto de inteligência artificial a gente está com dificuldade de tocar e eu acho que a gente precisa de alguém com experiência econômica que você tem para tocar a questão da moeda digital que a gente está começando. Então, a gente precisa de uma visão de alguém que entende de tecnologia, mas de alguém que entende do negócio do Banco Central, que entende de macroeconomia, que entende do sistema financeiro. E foi aí que eu fui convidado, começo de 2020, para ficar à frente do projeto, começo de 2021, para ficar à frente do projeto, para que a gente pudesse abrir o debate com a sociedade e avançar no desenho do Drex. E aí tem a segunda parte da sua pergunta, que é onde é que veio esse nome, Drex, né? Eu lembro lá das primeiras reuniões em 2021, quando a gente falou, a gente já fez estudos internos, a gente precisa abrir esse debate para a sociedade, então a gente precisa de um nome. E a maioria dos países coloca um E na frente e está resolvido o problema. Então, Ecrona, Yuan. No caso do Brasil, ia ficar irreal, não ia ficar bom o nome. Não ia ficar muito bom, não. Aí a gente, bem, não dá para ficar assim, vamos ter que fazer um estudo mais profundo, e a gente pediu para o pessoal da nossa área de comunicação, que já tinha criado o nome do Pix,
para fazer um nome, para facilitar a conversa com a sociedade, facilitar a comunicação. E à medida que o projeto ia avançando, o pessoal ia, poxa, mas eu não estou entendendo exatamente qual é o que a gente está querendo comunicar, o processo estava se desenhando ainda, a gente tentou ter esse nome pronto para o início do Lift Challenge, a gente não conseguiu, a área de comunicação ainda não estava confortável, a gente continuou as discussões e depois a gente tentou ter esse nome pronto para o lançamento do piloto, também não deu certo, a gente ainda não tinha fechado o nome, então foram várias alternativas e no fim das contas a maior parte das alternativas que foram pensadas, que a diretoria achou que tinha um impacto, ou elas já estavam registradas, ou tinha algum outro inconveniente. Então, a comunicação acabou pensando assim, ó, vamos pegar os principais conceitos, vamos pegar as letras iniciais e fazer um anagrama com algo que seja sonoro, que seja fácil das pessoas se lembrarem. Então, o D de digital, o R de real, o E de eletrônico e o X que tanto remete ao Pix quanto remete à conexão, né? Então acabou que a proposta aprovada pela diretoria fez esse nome Drex. Posso fazer uma pergunta? Acho que tem tido muita confusão. O Drex, ele é a moeda, ele é a plataforma ou ele é as duas coisas? O Drex, o nome Drex, ele é um nome para comunicação. Então, ele é um nome para facilitar o uso para as pessoas, para que as pessoas possam se referir. Então, a estratégia que a gente tem usado na comunicação do banco, se você for ler lá nas páginas, você vai ver que tem 3 coisas que tem nome Drex. A gente tem o token de atacado, que seria a moeda, a CBDC, de fato, né? Ela pode chamar de Drex, eu acho que praticamente ninguém vai usar esse nome no dia a dia, as pessoas não se relacionam com o que está acontecendo no atacado. Então, esse é um nome que, apesar de estar lá, provavelmente não vai ser utilizado. O Drex de varejo, né, que as pessoas vão mexer no dia a dia, é o primeiro contato, o token de varejo, que é esse Drex que as pessoas vão usar no dia a dia. Pode ser que as pessoas se refiram como objeto e também tem a plataforma como um todo, que ela é Drex. Então, quando você fala do ponto de vista técnico, a gente precisa separar as 3 coisas, né? O que é o token de atacado, o que é o token de varejo, o que é a plataforma, mas para o dia a dia da comunicação das pessoas, e esse é o objetivo do nome Drex, a gente deixou para as pessoas decidirem como é que vão usar, né? A gente espera que, da mesma forma que hoje o pessoal paga lá no Pix, faz um Pix para mim, no caso aqui eu vou fazer um financiamento, o pessoal fala, faz esse financiamento no Drex. Poderia ser um uso, mas a língua é dinâmica e a língua não vai ser, a gente não vai conseguir moldar o comportamento das pessoas, por isso a gente fez essa estratégia de dar um nome para permitir que o uso siga de uma forma orgânica, as pessoas possam usar da forma que queiram. Ô Fábio, você comentou bem, né? Existem 3 frentes dentro do Drex, pelo menos por enquanto 3, né? Provavelmente terão mais, ou essas 3 frentes vão ter um escopo muito grande ao longo do tempo, né? Se eu pudesse explicar um pouco mais quais são essas 3 frentes e como o brasileiro vai ver essas 3 frentes no dia a dia dele, como que isso vai mudar o Brasil daqui para frente, né? A gente ouve, o Pix foi praticamente uma adoção imediata, impressionante, né? Inclusive é um modelo exportado para o mundo todo, né? O que a gente fez no Pix aqui é um negócio que outros países olham e acham impressionante quando descobrem o que é, né? O Drex, você vê esse potencial grande, né? Como foi o Pix, eu acho que essa é a primeira pergunta, de adoção imediata, de muita velocidade. E a segunda pergunta é essas 3 categorias, né? Se você pudesse descrever um pouco como elas serão utilizadas, né? E no dia a dia, principalmente do brasileiro aqui.
o Drex e o Pix, eles têm, além do objetivo ser diferente, eles têm uma diferença fundamental que o Pix ele é um produto, né? Então, ele é mais fácil de você desenhar ele para que ele tenha uma adoção específica, apesar de que a gente nunca pudesse imaginar que ia ser um sucesso tão grande quanto foi, né? A gente teve o que a gente esperava para um ano, a gente teve em um mês o número de pessoas participando do sistema. Então, a adoção realmente foi exponencial, inclusive é caso de estudo, como você falou, internacionalmente, vários países procuram olhar para ver assim, o que ajudou essa adoção tão rápida, né? E tem vários fatores, a indústria de fintechs, que estava já bem avançada, e isso ajuda a você ter uma adoção mais rápida de qualquer solução que seja útil para as pessoas, né? Então, no caso, esse background a gente tem como vantagem para o Drex também. Mas o Drex ele é muito mais uma plataforma, é um meio, não é um produto final. Então, quando a gente olha para como é que ele vai ser adotado, isso depende muito mais da ação de quem está oferecendo os produtos nessa plataforma do que do Banco Central especificamente, né? Então, o brasileiro ele gosta muito de tecnologia, gosta muito de adotar novas formas de fazer, de pensar em novas maneiras, mas da mesma forma que ele adota rápido, se ele não vê um valor naquilo, ele também para de usar rapidamente. Então, isso vai depender dos produtos que o mercado tem para trazer, para oferecer para as pessoas. A gente tem conversado com o mercado, o processo de desenvolvimento do Drex, a gente não tem focado só na plataforma, né? A gente está sempre conversando com o mercado, pensando o que vocês querem fazer, que tipo de produtos vocês vão trazer. Teve o Lift Challenge, que foi focado especificamente nisso. Aí, dado que a gente viu, olha, tem produto suficiente, tem expertise suficiente para trabalhar com essas questões numa plataforma, e a gente passou para o piloto que foca em questões mais técnicas da plataforma, para que a gente possa arredondar isso de modo a evoluir com o projeto. Eu tenho uma visão perdão, que o Drex ele é muito mais parecido na minha cabeça com o SPB do que com o Pix, né? Ele é muito mais a infraestrutura que as coisas vão rodar do que de fato uma coisa. Minha visão é que ninguém vai falar, vou fazer um Drex, alguma coisa assim. Mas eu acho que é aquele tipo de tecnologia ou de inovação que ela é bem cedida quando as pessoas nem percebem que estão usando. Ela vai ser utilizada, seja para financiamento, seja para investimento, seja para compra de ativos, enfim, para um sem número de funções, mas as pessoas talvez nem saibam o que elas estão usando ali por trás, né? Eu concordo plenamente com isso. Eu acho assim, no médio e no longo prazo, esse é o ideal, que as pessoas façam as transações, elas não se preocupem, qual a infraestrutura que está por trás daquela transação, né? A gente acha que no curto prazo, essa estratégia de comunicação ela ajuda as pessoas a entenderem o que está acontecendo, a procurar novos produtos que trazem novas tecnologias de uma maneira um pouco diferente. Então, tem mais a ver com uma questão de educação financeira do que exatamente com um produto, né? Então, olha, a gente está falando, olha, tem um jeito diferente de fazer as coisas, nessa plataforma você vai ter a possibilidade de acessar serviços que provavelmente você não conseguia acessar antes. Então, nesse aspecto, eu acho que o nome Drex ele é positivo para ajudar na adoção. Mas, de fato, eu concordo que o Drex ele é uma plataforma e, como qualquer infraestrutura, a gente quer que ela seja transparente para as pessoas, né? Eu faço as aplicações, investimento, pego meu crédito da maneira mais transparente possível, né? Legal, legal. E aí, Fábio, acho que falando um pouco da adoção, né? Você comentou das 3 categorias. Se você puder explicar um pouco, acho que a turma já tá curiosa aqui para entender essas 3 categorias, porque no final a pessoa quer saber, o que vai mudar do dia a dia na minha vida? Né? Se puder explicar um pouco essas 3 categorias para o pessoal entender um pouco mais. Certo, essas 3 categorias tem o Drex de atacado, né? O Drex de varejo e a plataforma Drex. Então, o que as pessoas vão ver
elas vão ver no dia a dia dela a plataforma Drex e o saldo em reais que elas têm na plataforma Drex, que é a quantidade de Drex de varejo que elas têm, né? A quantidade de reais que está alocada em Drex de varejo ali na plataforma do Drex. A gente espera que esse relacionamento seja transparente, seja só uma coisa. Da mesma forma que quando você começou a usar o aplicativo da sua IP, ao longo do tempo começou a aparecer, você não quer um cartão de crédito, você não quer um empréstimo, você não quer comprar cripto, esses serviços possam ser oferecidos com base na tecnologia do Drex. Então, o relacionamento das pessoas com o Drex, a gente espera que seja uma coisa direta, uma coisa simples, parecido com a experiência que ela tem com o Pix, parecido com as experiências que você tem no ambiente de ativos tokenizados, que é muito mais simples, eu não preciso de todo um protocolo para entrar no mercado, para me conectar com alguém, para começar a fazer as transações, que são barreiras muito grandes para as pessoas, né? Ontem eu estava lá num evento no Rio e alguém falou, olha, eu tenho uma empresa, eu estava tentando comprar título público federal para fazer uma operação de tesouraria e eu entrei em contato com o meu banco para comprar título público. E os caras me pediram para passar um e-mail, aí eles responderam o e-mail, eu tive que aguardar 5 dias para receber uma senha, para confirmar a operação, para começar a operar. Eu pude operar depois de 2 dias, com a primeira liquidação em 5 dias. Então, isso é uma transação de quase 2 semanas para uma empresa adquirir título público federal. Isso para um indivíduo, uma pessoa no dia a dia, ela muito provavelmente vai parar o processo em algum desses passos e não vai conseguir começar. Então, você acaba limitando o acesso que as pessoas têm a esse serviço e você tem várias complicações no nosso mercado financeiro, nosso mercado de capitais, que poderia ser simplificado pela tecnologia do Drex. Sabe que eu estava nesse mesmo evento, quem falou sobre isso foi o pessoal da LoopPay, que são amigos aqui da casa, participaram do Next Aceleração com a gente. E, enfim, uma turma são empreendedores já experientes, mas que eles estão muito imersos nesse mundo cripto já há um bom tempo, né? Então, realmente, quando você meio que se acostuma com esse mundo cripto, on-chain, de liquidação imediata, que não tem janela e que se você assinou a transação, tá feito. Não tem que perguntar, não tem que mandar e-mail ou até fazer uma ligação para confirmar se você quer fazer isso mesmo, sabe? É uma coisa que causa uma super estranheza e acho que a gente está fazendo essa convergência, né? Acho que a gente aqui no MB consegue ver bastante isso. Esses dois mundos se encontrando, né? Então, trazendo o melhor desses dois universos, né? Mas acho que a tecnologia... ela tem muito a tecnologia de cripto e blockchain tem muito a acrescentar e trazer muita agilidade aí pro dia a dia de coisas que já estão meio que resolvidas, né? A gente já consegue resolver de uma outra forma. Ô Fábio, e a tokenização, né? Você falou um pouco de tokenização dentro desse ambiente do Banco Central, né? Então a gente está falando de tokenização de ativo público, né? Que é deixar o ativo público em uma tecnologia que é muito mais fácil você transacionar e usar ele de alguma maneira, né? Como que você vê a usabilidade dessa tecnologia do título público? Por exemplo, pode ser utilizado como colateral, eventualmente, em alguma transação? Como que vocês veem que o dia a dia da população em geral pode mudar com isso? Certo. A gente está trabalhando com o título público no piloto, mas a ideia é que você possa expandir para outros tipos de crédito. Você pode ter títulos de empresa, dentro de outros tipos de coisas registradas dentro desse ambiente. Idealmente, você tem que ter um ecossistema de ativos para que você possa fazer contratos, usar como garantia em outras operações. Então, esse exemplo que você deu, eu acho que é um exemplo muito interessante, né? Eu já falei, fica muito mais fácil para o camarada comprar um título público dentro desse ambiente do Drex. E uma vez que ele tem essa carteira de título público, essa carteira também pode ser usada como garantia para uma transação de crédito,
de uma maneira muito natural. Então, a gente pensa assim, chegou a Copa do Mundo, lá eu quero comprar aquela televisão de 60 polegadas e eu vejo, pô, não tenho dinheiro para pagar isso à vista, eu tenho que pegar um financiamento. Então, alguém, uma fintech, pode falar, se você quiser me dar uma parte da sua carteira em garantia, a sua carteira continua com você, ela só vai ser liquidada se você deixar de fazer os pagamentos, mas eu te empresto com juro bem baixinho, porque no fim do dia, quem está fazendo esse empréstimo vai estar correndo o risco do tesouro, porque ele vai poder liquidar a garantia dentro do smart contract de uma maneira muito rápida, muito segura. Então, você tem um potencial muito grande de usar essas carteiras que as pessoas vão construindo ao longo do tempo como colateral, e aí você alavanca e dá dinamicidade para a economia, além de incluir as pessoas, né? Pô, esse exemplo é muito interessante, né? Porque hoje, quando você vai financiar uma casa, né, um apartamento, na prática você coloca o seu apartamento, você aliena aquele apartamento, né? Vai comprar um apartamento lá de 100 mil reais, você pega aquele empréstimo e deixa o seu apartamento como garantia, né? Se você não pagar, o banco vai lá e toma o seu apartamento, né? O que a gente está falando é uma operação parecida, só que você vai deixar como garantia o título público que você vai ter, né? E aí é muito legal, porque se você vai comprar televisão, né, hoje no Brasil é um dos países que tem a maior taxa de juros do mundo, né? Então o consumidor ele está pagando por isso, né? Isso você possibilita através de uma tecnologia simples, fácil, ao invés de você colocar lá, né? Eu e o Toto a gente estava falando sobre isso essa semana, né? Ao invés de colocar lá, você vai pagar sua televisão em 10 vezes pagando X de juros, você fazer em 10 vezes pagando um pouco menos de juros, você circula a economia, né? Então você consegue ter acessibilidade a mais pessoas pagarem menos juros e terem mais bens, e isso gera a economia no geral no Brasil, né? Então cresce a economia no geral porque gera mais consumo. Então, muito interessante qual é o efeito que pode ter para o cliente final aí no Drex, né? É verdade. Ô Fábio, o piloto do Drex, né, que é essa grande iniciativa que reúne 16 consórcios, sei lá, deve ter umas 70, 80 empresas envolvidas nisso, que está sendo desenvolvido junto com o Banco Central desde esse ano e vai até o ano que vem. Nesse ambiente, o que está sendo colocado é o Drex de atacado, de varejo e os títulos públicos. Por que da escolha dos títulos públicos? É porque realmente é um primeiro grande caso de uso e que, se der certo o piloto, no dia seguinte a gente já vai ter isso funcionando? Ou é algo porque é o mais feijão com arroz que a gente poderia ter assim, para fazer uma simulação de verdade? Por que da escolha dos títulos públicos? Essa é uma pergunta muito boa, Tó. Obrigado. Realmente, a gente escolheu o título público porque é o mais feijão com arroz. É o que a gente já tem o sistema Selic, o Banco Central é parceiro do Tesouro no sistema Selic, então a gente já tem o know-how, já tem a expertise para fazer a emissão, para fazer todo o processo, todo o fluxo de negócio. Então, isso ajuda bastante, simplifica bastante o lado da gente, porque quando a gente começou a desenhar o piloto, veio assim, tá, a gente vai ter lá o Drex de atacado e o Drex de varejo. E aí, o que a gente vai fazer com isso? É só ficar trocando um pelo outro? Não faz muito sentido, né? A gente não vai conseguir fazer alguma coisa que possa ser utilizada depois. A gente precisa de um ativo para negociar. E aí a gente já tinha conversado com o Tesouro estava interessado em participar dos testes, e por isso a gente selecionou o Tesouro. Então, eu acho que a resposta mais simples a gente escolheu porque é o que a gente tem mais familiaridade, que é mais fácil da gente usar, e o teste a gente já tem muita coisa para acertar, é um ambiente de grande desafio para o pessoal da nossa área de tecnologia, os desenvolvimentos e a busca de solução para os problemas que a gente está tentando lidar nessa plataforma já é muito grande. Então, simplificar nessa parte do ativo ajuda a gente a focar nos pontos específicos, que são mais segurança, programabilidade e a privacidade das transações. Então, a gente ainda está fazendo
uma série de testes e depois que concluir essa série de testes, a gente vai passar para outra fase de teste. Então, a gente ainda não está pronto para sair, mesmo depois de resolver essa primeira fase do piloto. Legal, Fábio. Então, resumindo um pouco aqui nossa conversa, né? A gente tem o Drex Varejo, né? Que é o cliente final poder comprar esse título público e aí depois usar esse título público como alguma ferramenta de empréstimo e colateral dentro de um empréstimo, por exemplo. Só trazendo os exemplos que a gente falou aqui, né? Tem a parte da plataforma, que é onde tudo isso vai ficar lá custodiado, vamos chamar assim, né? Vai ficar lá parado e guardado, né? E a gente tem a parte do atacado, né? E aí você falou um pouco de debentures, né? Só para entender, a ideia então é que hoje o cliente final, né, quando ele vai em plataformas, no banco e vai procurar investimento, né, o cliente tem lá fundos, CDBs, debentures, CRIs, CRAs, LCRIs, LCAs, enfim, a sopa de letrinhas, né, toda. Ele vai encontrar isso, tudo isso vai ser tokenizado, então vai estar nesse novo ambiente e também, em algum momento, pode ser utilizado como colateral. Ou seja, eu posso pegar todo o meu investimento e usar como colateral para um financiamento de um veículo, de uma casa, de alguma coisa assim ao longo do tempo? Essa é a ideia? A ideia é que a gente possa trazer os ativos das pessoas para ser registrados lá, para que possam ser utilizados como base para outras transações. Então, a gente está ainda iniciando, e aí quais ativos vão ser incorporados, isso vai depender tanto da demanda do mercado para a incorporação, quanto do amadurecimento da tecnologia, da plataforma, de que a gente possa garantir a privacidade das pessoas, a segurança das transações, mas a ideia é essa, a ideia é que você incorpore ativos e que você possa usar esses ativos em transações posteriores. Eu fico pensando muito, um dos desafios, né, que existe, não só quando você fala de uma rede privada, né, de uma CBDC, seja o Drex ou qualquer outra, mas no mundo cripto como um todo é da interoperabilidade, né? Você tem as diversas redes com os seus ativos, enfim, que não necessariamente estão conversando umas com as outras, mas que é desejável que isso aconteça. Então tem essa possibilidade dos ativos existirem lá, coexistirem, né, junto com outros, mas eu fico imaginando se a gente não pode ter a possibilidade de existirem outras redes também compatíveis e que isso vai ficar trocando, né? Se a gente pode ter, sei lá, viajando aqui, uma rede que vão existir ações tokenizadas, outra rede que podem existir cotas de fundos tokenizadas, outras redes que você pode ter financiamentos ou outros ativos reais, como registro de veículos, imóveis e por aí vai. Minha visão total, assim, olhando o que pode existir no mercado, né? Mas acho que outras entidades podem criar as suas próprias redes e que elas sejam interoperáveis com a plataforma Drex. Eu viajei muito ou vocês já pensaram em alguma coisa nesse sentido, Fábio? De fato, esse é um objetivo da gente, de você ter essa interoperabilidade, né? Quando eu falo dos ativos estarem registrados lá, eles podem estar registrados diretamente na rede do Drex, dependendo de quais ativos sejam, ou em uma outra rede que tenha uma interoperabilidade com a integridade do canal de comunicação que seja adequado para as transações. Então, o problema da interoperabilidade entre redes diferentes, ele ainda é um problema que não está tão bem resolvido, e quando você começa a falar de componibilidade, de usar para uma transação junto com outra transação, isso começa a complicar se os ativos estão em redes separadas. Então, você tem essas dificuldades que precisam ser resolvidas para que você possa ter o benefício total dessa tecnologia, né? Legal, legal. Acho que tem muita aplicabilidade aqui para a gente trabalhar. E falando um pouco saindo um pouco do Brasil, né? Drex fora do Brasil, né? Estamos usando esse nome, obviamente que esse nome é um nome brasileiro, mas essa tecnologia toda e essas possibilidades, né? Já existem em outros países, né? A gente olha algum país como benchmark e fala, olha que legal o que eles fizeram, vamos por esse caminho. Ou é algo inédito aqui que a gente está levando para o mundo? Não, essa visão que a gente tá tentando pôr de pé, ela é uma visão nova, não tem nenhum país que tenha conseguido fazer nessa extensão que a gente está fazendo, combinando
um ambiente de negociação com a plataforma de liquidação junto ou de forma interoperável. Tem alguns testes que foram feitos, você tem testes na Suíça, tem testes na Coreia, Singapura, o Japão tem uns testes nesse sentido também. Então, tem vários países que estão testando, mas é uma discussão de fronteira, né? Não é uma solução que a gente já sabe onde é que a gente vai chegar exatamente e a gente só está construindo, né? Isso é uma coisa que ainda há problemas a serem resolvidos, há soluções a serem encontradas para que a gente possa tratar colocar tudo isso junto. Então, é um desafio muito grande. O Banco Central está num ambiente completamente novo, onde nenhum outro Banco Central do mundo já esteve, né? Tá todo mundo ainda tateando no escuro para tentar encontrar o caminho para poder trazer essa tecnologia para um bom uso para a população. Sabe, quando a gente mistura isso com o que acontece no mundo cripto, né? A visão, às vezes, do estrangeiro, enfim, eventos que eu frequento, que você fala com pessoa de fora do Brasil, e para entender um pouquinho qual que é o ambiente aqui, sempre tem dois casos de uso bem óbvios, assim, que o pessoal traz cripto, mas que a gente tem que explicar um pouquinho mais do contexto do Brasil, que é o primeiro é da inclusão financeira, né, o famoso banking the unbanked, né, bancarizar os não bancarizados, e o outro problema é resolver um problema de pagamentos, que são dois problemas que, por iniciativas do próprio Banco Central, em alguma medida, já, não vou dizer que foram 100% resolvidas, mas a gente conseguiu caminhar bastante, né? Acho que na inclusão financeira, na bancarização, em alguma medida, a criação da lei que permitiu a criação das IPs, lá em 2013, na verdade, permitiu que um novo modelo de negócio fosse colocado em marcha, e isso possibilitou que a gente trouxesse muito mais gente para dentro do sistema financeiro do que era no modelo anterior. E pagamentos, o Pix, resolve em grande medida. Então, sobrou um pouco... A gente ficou numa situação ingrata, mas muito desafiadora, de alguma forma, né? Porque esses dois problemas, não tente resolver isso com o CBDC, porque eles meio já estão resolvidos ou sendo resolvidos de outras formas. Então, a gente trazer isso como plataforma, eu acho que é um golaço, assim, é um desafio que tem esse probleminha que não dá para copiar o que o amigo fez, né? Então, tem que ser bastante criativo, criar soluções não só para o nosso contexto, né? Com todas as características que a gente tem, de ser um país gigantesco, uma economia super desenvolvida, um sistema financeiro muito desenvolvido também ao longo dos anos, mas que é essa discussão de que a gente está na fronteira realmente de criar algo totalmente novo e sem nenhum precedente, sem nenhum paralelo em outras partes do mundo, né? Eu acho que, cara, isso é muito, muito louvável e com a discussão também junto com a sociedade, né? Isso que eu acho que é notável também, acho que vale esse destaque de trazer tanto instituições financeiras que já estão ali no guarda-chuva, bancos e instituições de pagamento, infraestruturas que já estão no guarda-chuva do Banco Central, quanto outros participantes também que podem compor nesses consórcios para poder estar dentro dessa discussão e da criação dessas soluções, né? É muito legal, o Fábio comentou, né, do Lift Challenge, né? Então, no final, foi isso, né? Um grande grupo pensando como que poderia facilitar a vida dos brasileiros e das empresas brasileiras, né? Falando de Pix, acho que o Tota comentou aqui de meios de pagamentos também, né? E o Pix acho que facilitou muito isso, mas a gente ainda vê o brasileiro usando muito cartão de crédito, né? Existe alguma solução para cartão de crédito que vocês estão pensando que no final você vai lá com o seu telefone e usa seu cartão de crédito ou tira o cartão de crédito do bolso, vai lá e paga, né? Tem alguma coisa que o Drex se envolve para criar uma eficiência melhor nesse sistema? Como eu falei, né, o Drex ele é uma plataforma. E aí você vai trazer, o mercado vai trazer os produtos para essa plataforma. A gente vê empresas de cartão de crédito que estão fazendo essa migração, né? Eles fazerem, tipo, tem um experimento de você tokenizar um certo tipo de bem e abrir um cartão de crédito com base naquele token. Então, você faz pagamento naquele token de uma certa forma. E você tem outras formas de você cumprir a função que o cartão de crédito faz hoje, que é exatamente essa questão da colateralização fácil que a gente tem, né? Então, se você precisa de um crédito de curto prazo,
e você tem uma carteira do Tesouro ou outro título de alta liquidez para oferecer, você vai ter um juro muito baixo para usar. Então, provavelmente você vai ter soluções parecidas com o cartão de crédito feito dentro desse ambiente aí de uma maneira muito mais aberta para a concorrência, né? Então, facilitando que o usuário ache o produto que é mais adequado, que se encaixa melhor com as necessidades dele. Então, eu acho que esses tipos de produtos eles vão ser naturalmente criados dentro do ambiente, porque você tem como garantir, você tem como também conhecer a pessoa, dado que você está num ambiente rico de informação, se você juntar isso com as ideias do Open Finance, eu também posso conhecer o cliente, então eu posso equilibrar essas questões do colateral e da informação para gerar linhas de crédito curto prazo, que é o que o cartão de crédito faz no dia a dia da gente, né? Legal, legal. Mais uma usabilidade aí potencial bem interessante que virá nos próximos meses ou anos, né? Vamos falar um pouco se o cara enxergar benefício, ele vai utilizar, entendeu? Acho que assim, vai dar criatividade. Eu acho que até o Banco Central, ele dá até uns passinhos a mais, não como crítica, mas, cara, ele tem tudo, tem bastante coisa pronta já, né? Daí vai muito da criatividade dos participantes e soluções que eles vão conseguir criar a partir do que já está, desse Lego aí, dessas peças que estão distribuídas para a gente poder criar em cima, né? Muito bacana. Fábio, você falou um pouco de meses, anos, o que a gente pode esperar, né, nos próximos dias, meses ou anos, né? Acho que está todo mundo ansioso aqui. Eu tinha falado com o Fábio um pouco antes aqui de a gente começar o podcast e eu fiquei ansioso. Falei, pô, e quando é que chega, né? E se você puder contar um pouco do que vocês estão imaginando de timeline aí. Eu já falei que a gente está num ambiente assim, de muita incerteza, muita pesquisa, procurar soluções para problemas que ainda não estão bem resolvidos. Então, é um projeto que tem muita incerteza. A gente tem esses time frames para fazer os testes, né? A gente está com um primeiro ponto de verificação dos resultados em maio do ano que vem, e a gente espera que até lá a gente possa ter conseguido testar algumas soluções de privacidade, que elas não foram desenhadas exatamente para o ambiente que a gente está criando no Real Digital, no Drex, e então a gente precisa fazer alterações, algumas dessas alterações são profundas, então a gente precisa desse tempo para testar soluções que estão no mercado, soluções que estão maduras, mas que precisam ser adequadas, às vezes mais do que só uma customização para uma aplicação direta, né? Você precisa mudar algumas características básicas dessas soluções para que elas consigam resolver o problema de privacidade que a gente está tratando. Então, dependendo de quão bem sucedido a gente for nesse período, e aí a gente abre a partir do segundo semestre do ano que vem, se a gente achar boas soluções de privacidade, a gente consegue fazer programação, a gente consegue garantir a informação, a segurança da informação das pessoas. Então agora a gente tem que pensar em quais são os produtos que a gente precisa trazer para testar inicialmente com a população. A gente tem uma janela aí ao longo do segundo semestre para fazer isso, para pensar em outras aplicações, além de usar o título público federal, e como é que a gente poderia usar isso em testes adicionais com a população. Se tudo der certo, a gente tem a expectativa de, no final de 2024, no início de 2025, poder abrir para testes com a população. Então, ainda um ambiente controlado, mas para que a gente possa ver como é que a população faz uso dessa tecnologia, como é que ela se relaciona com esses novos produtos, para que a gente possa evoluindo o sistema a partir daí. Tem um problema que eu acho que não é segredo para ninguém. O Banco Central está enfrentando um problema de RH grande. A gente teve uma greve em 2022. A gente está com um movimento forte entre os servidores agora. Então, provavelmente a gente vai enfrentar problemas adicionais ao longo desse período. Então,
pode ser que esse cronograma seja um pouco atrasado. Interessante, interessante. Então, acho que se nada mudar e tudo correr conforme previsto, estamos falando de final do ano que vem. Muito bacana. Fábio, mais uma perguntinha aqui, né? A gente está falando muito de Drex, mas eu acho que esse conceito de tokens de renda fixa, né? Ou renda fixa digital, como tem se falado aí no mercado, já é uma realidade hoje, né? Quais são os cases que você olha hoje no mercado que você fala, olha, esse case é um case interessante e você acha que realmente é um negócio diferenciado que as fintechs estão fazendo? Como regulador e como a gente está em vias de elaboração da regulação das VASPs, eu acho que sim, a gente não tem muito que dar chancela, olhar, pô, o mercado é interessante, tem muita coisa interessante acontecendo, tem muito potencial para se fazer novos produtos, esses tokens de renda fixa, eles podem ser uma variedade muito ampla de títulos, eles podem ter naturezas diversas, podem cair dentro da regulação do Banco Central, dentro da regulação da CVM. Então, fica difícil assim apontar e falar, pô, isso aqui é legal, mas quando a gente olha para o mercado como um todo, a gente vê que o mercado tem várias ineficiências ainda, você tem vários atores que poderiam ter o seu papel garantido pela tecnologia. A gente tem, quando você olha toda a cadeia de negociação de alguns ativos, você tem vários intermediários, e quando você se preocupa, pergunta assim, por que tanto intermediário? O que esse pessoal todo está fazendo nessa cadeia? Cada um deles tem uma justificativa, tem um problema que eles estão tentando resolver, mas no ambiente de blockchain, no ambiente de DLT, com essas tecnologias digitais, você consegue resolver vários desses problemas de uma forma mais automática, onde você não precisa desse tipo de engajamento, de uma entidade específica cuidando daquilo. Então, o potencial de ganhar eficiência só em trazer para o ambiente digital já é muito grande. E aí, quando você começa a pensar em como é que eu posso unir esses blocos, como é que eu posso usar um ativo como garantia para uma outra transação, então a possibilidade de novos produtos, eu acho que ela cresce muito rapidamente e a gente tem a possibilidade de gerar produtos que vão ser muito interessantes para a população brasileira, para facilitar, como o Tota falou, né? A gente já resolveu em grande parte a questão da bancarização, a gente já resolveu em grande parte a questão do acesso ao serviço de pagamentos, mas investimento e crédito ainda a gente tem muito problema e essa tecnologia promete que a gente possa resolver esse problema de uma forma muito mais eficiente. Sabe que se fosse para colocar minhas fichas em alguma solução, assim, o que a gente realmente vai conseguir mudar no futuro, não é uma ideia original, pegando muito de várias coisas citadas, mas principalmente carona nesse último ponto que o Fábio comentou. Acho que é o crédito. Acho que esse é um problema que a gente ainda, como sociedade, a gente precisa resolver, precisa melhorar. A gente tem soluções, mas assim, e a tokenização tem um papel fundamental nisso, né? Tanto a tokenização de ativos financeiros quanto de ativos reais, né? Se você puder dar um pedacinho da sua casa, ou do seu carro ou de qualquer outro ativo ali como garantia e que o cara lá na ponta também que está concedendo o crédito, ele tem os mecanismos para poder ficar com esse ativo, né? O código, ele é cruel, né? Ele não liga, ô, seu fulano, pô, será que não dá para pagar? Quer mais um tempinho? O código, ele executa simplesmente, né? Óbvio que a gente vai ter que fazer adaptações para que isso tenha uma aderência cultural também, né? A gente não quer uma ruptura, mas eu acho que se fosse para apostar, eu apostaria a grande revolução possível, acho que é no crédito, né? A gente tem um acesso a crédito mais amplo, mais justo, no final das contas, mais barato para a população. Legal, legal. É a democratização, né, do investimento. Muito, muito interessante. Fábio, a gente está chegando aqui no final. Queria fazer contigo um ping-pong aqui bem rápido. Pode ser? Vamos lá. Diferença entre Pix e Drex. O Pix ele veio para democratizar o serviço de pagamento e o Drex veio para democratizar o serviço financeiro em geral.
Bacana. Quais serão os usos mais comuns de Drex? Investimento, acesso a novos pontos de investimento, como eu falei aqui, e o acesso facilitado ao crédito, bem na linha do que o Tota mencionou. Bacana, bacana. Pessoal, a gente está encaminhando aqui para o final. Obrigado, Fábio. Tota, alguma consideração final? Cara, super papo bacana, acho que bem esclarecedor. Acho que o Drex, ele. Primeiro que eu achei, o pessoal criticou um pouquinho o nome, eu achei incrível que depois do nome. Todo mundo começou a falar sobre Drex, incrivelmente, né? E acho que trouxe o assunto, trouxe o tema para a mesa e muita gente começou a falar meio que bobagem. Acho que nada melhor do que a gente ir direto na fonte ali para saber um pouquinho mais, para a gente colocar nossos pontos aqui, ver se a gente está entendendo direito também, né? E, cara, obrigado, Fábio, muito bacana. Acho que mudando, conseguimos estabelecer ali o que é o Drex, se é solução, se é plataforma, se é nome do ativo ou não. A gente conseguiu pensar um pouquinho em casos de uso para o futuro, conseguiu desmistificar um pouquinho o que é esse piloto. Acho que foi um super papo aqui, saiu satisfeito. Saiu melhor do que eu entrei daqui, viu? Não dá para falar mais que o Drex é o futuro do Pix, né? Tem dá gente, pra falar, eu já ouvi dá isso pra na falar. rua. Não dá pra falar. Errou. Ô, Tem que Fábio. pôr o cara para ouvir nosso podcast agora. É isso aí. Ô, Fábio, alguma consideração do seu lado, alguma pergunta, algum ponto relevante que a gente não abordou aqui? Não é que a gente não tenha abordado, mas tem um ponto que eu sempre gosto de frisar. Eu acho que assim, o objetivo da plataforma Drex é democratizar o acesso ao serviço financeiro. Todos os passos do desenho estão sendo feitos pensando nisso, em levar melhores produtos para a mão do consumidor, do usuário final do sistema financeiro. Esse é o objetivo do projeto. Legal, legal. E a gente fica super feliz aqui de apoiar e faremos mais conversas como essas para levar esse conhecimento e esse apoio ao projeto, que realmente é realmente um negócio super diferenciado e que ninguém está fazendo no mundo todo, como você comentou. Então, muito, muito bacana. Parabéns. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Tota, pelo bate-papo aqui. Eu que agradeço, legal. O MB sempre à disposição também do Banco Central, participante do piloto, né? Não só um participante, mas líder de um dos consórcios. Muito feliz em fazer parte e de dar a nossa contribuição também em alguma medida. Legal, e eu agradeço você, nosso ouvinte e telespectador, que está aqui com a gente. Quinzenalmente estaremos juntos. No próximo episódio estaremos com a Marília Fontes, da Nord Research, e com o Guilherme Caldanhoto, sócio da Speech, e vamos falar um pouco mais sobre essa economia tokenizada. Obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Fique com a gente nas redes sociais também. Em todas elas você encontra conteúdo todo dia, seja áudio, vídeo, imagem, enfim. Em todas as redes sociais, qualquer lugar que você procurar o @mercado Bitcoin, você vai achar. Valeu.